Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esperar o pessoal entrar. Quem estiver entrando aí, dá um graça e paz. Vamos dar continuidade ao panorama bíblico do Antigo Testamento. E eu creio que tem informações importantes aqui para a gente meditar, para que a gente possa aprender juntos. Sei que Deus vai acrescentar na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Vanderleia está entrando. Esperar o pessoal entrar, né? Já estamos no horário. Perseverando toda quinta-feira às 20 horas com a Escola Bíblica, o panorama do Antigo Testamento. Como já foi dito, não é de uma forma exaustiva, mas é uma forma que nós possamos entender, né, quando estivermos fazendo a nossa leitura. E essa leitura vem para acrescentar, esse estudo, na verdade, é para acrescentar na forma que você vai ler a sua Bíblia. Graça e paz, Regilene, seja bem-vinda. Quem estiver chegando, dá uma boa noite aí, um graça e paz. E nós vamos aprender hoje, né? Nós passamos pelos Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois nós passamos sobre os livros históricos, né? Como Bíblia Ocidental. E então com isso nós vamos dar continuidade, né? Passamos por Juízes, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e estamos chegando aqui nesses 2 livros. Né? Esses 2 livros na Bíblia Hebraica, sem querer já antecipar, né? Mas dando um tempinho aí para o pessoal chegar. Na Bíblia Hebraica ele é um livro só, né? Então o rolo escrito, né, dessa história, dessa narrativa, está num livro só. Mas nós vamos falar, como ele é curto, né, tem 10 capítulos no primeiro e 13 no segundo livro, então nós vamos falar de uma forma contínua aí. Boa noite, graça e paz, João Pedro, Jaqueline, Diego, sejam muito bem-vindos. Perseverando, glória a Deus, essa é a palavra, né? Vamos orar então, queridos, com a graça do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor incondicional para com a tua igreja, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, e que, ó Deus, através do teu amor, da tua graça, Senhor Deus, nós possamos comunicar a tua palavra de uma forma clara, Senhor Deus, que traga entendimento, que traga conhecimento nas tuas escrituras, Senhor Deus amado, para que nós possamos entender de onde o nosso Salvador Jesus Cristo veio. Senhor, que toda essa história bíblica, Deus, possa, Senhor Deus, culminar, Senhor Deus, na nossa salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Pai, que em nome de Jesus nós possamos entender como o Senhor perseverou, como o Senhor cuidou, Pai, deste povo, como o Senhor, Deus amado, trouxe até nós essa semente, Deus, desde lá Adão e Eva, passando por tantas gerações, e nós temos hoje, Deus, o nosso Salvador. E que em nome de Jesus a nossa mente seja aberta agora, que, ó Deus, o nosso coração seja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos ajuda nesta hora para comunicar a tua palavra e pedimos que a presença do teu Espírito Santo esteja conosco para, Senhor Deus,
nos estimular, Deus, trazendo sabedoria, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, vamos continuar aí. Nós estamos no livro de Esdras e Neemias, né? Então, Esdras, quem foi Esdras? Para a gente poder entender um pouquinho aqui desse panorama, a gente tem que saber desses personagens, né? Em que época nós estamos. Então, na última aula, nós falamos sobre o exílio, né, da Babilônia, que foi do povo judeu até a Babilônia, e eles foram levados lá cativos em provavelmente 586, né, antes de Cristo. Então imagine só, lá no começo da Bíblia nós aprendemos sobre a história de Abraão, logo no capítulo 12 de Gênesis. E segundo alguns historiadores, esse período conta mais de 2000 anos antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Aí quando vai se aproximando, né, do nascimento de Jesus, esses números, esse ano, a sua contagem ela é decrescente, ela vai diminuindo, tá? Ela não vai crescendo, ela vai decrescendo, ao contrário. Então vamos ter o período lá de Abraão, 2000, 2100 antes de Cristo, período de Moisés, 1600, período de Josué, 1400, período de Davi, 1000, 1100, período de Ruth, 1100 também. Aí nós vamos indo até o exílio primeiro do Reino do Norte, que a gente já aprendeu, em 722, vai diminuindo. Graça e paz, Val, seja bem-vinda. Então vai diminuindo e com isso nós temos depois o exílio de Judá, que é o Reino do Sul, em 586. Vê que nós já estamos chegando, né, pela misericórdia de Deus, dentro dessa cronologia para entender o Novo Testamento, né? Mas primeiro a gente vai entender aqui o Antigo, tá ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. E, dando continuidade, nós vamos entender primeiro quais foram essas gerações, né? E teve 3 reis nesses 2 livros, né? O rei Ciro, que é o último capítulo de Crônicas, que escreveu ali aquela carta liberando, né, o povo de Israel para a reconstrução do templo em Jerusalém, lembrando que esse reino ele estava governando nessa época, né, já depois do exílio, em 530, 559, né, até 530, diminuindo também, né, ali aquele reino. Então nós tivemos o primeiro reino, né, da destruição do Reino do Norte, né, em 722, era o Reino da Síria. Só relembrando, tá? O Reino da Síria, vindo lá da Mesopotâmia, e veio e conquistou todo aquele território e fez com que o Reino de Israel, né, o Reino do Norte, fosse levado cativo. Tentaram entrar também nessa época lá no Reino do Sul, em Judá, porém não conseguiram. O rei Ezequias leu aquela carta, né, de Senaqueribe e tal, tem toda aquela trajetória. Então, dito isso, foi e trouxe isso daí, porém não teve êxito, né? Não teve êxito. E depois, finalmente, lá em 586, aí sim, Nabucodonosor, já a Síria já estava enfraquecido seu reino, que durou provavelmente aí 3 séculos, né? Mais ou menos uns 300 anos do seu império, né, assírio, tomando toda aquela região. Depois, mais para o final, em 586, o reino da Síria não estava mais governando, era o reino da Babilônia. E governou mais ou menos uns 80 anos, 70, 80 anos aproximadamente. Com esse reino também tomando toda aquela região, inclusive Israel, tá? E aí nós entramos nesses 2 livros agora de Esdras e Neemias com um outro governo. Que governo que é esse? O governo persa. Então esse governo persa que vai entrar trazendo, né, essa nova política
Então, antes da gente entrar propriamente no livro, nos dois livros, é interessante a gente entender essa parte. Como que o rei da Síria e o rei da Babilônia faziam? Faziam que eles não poderiam, os povos que eles estavam dominando, não poderiam cultuar o seu Deus. Então eles exerciam essa supremacia, esse governo absoluto, e não poderia. Levavam até escravos e tal, como escravos, né? Assim como foi. Porém, o reino da Síria já foi, da Pérsia, perdão, né, do rei Ciro, já foi diferente, foi uma política diferente. Qual que foi essa ideia? A ideia era o quê? Deixar esses povos que estavam debaixo do seu governo, né, entenda bem, debaixo do seu governo, adorar os seus deuses. Tá? Então, por isso que no início, né, Zorobabel reconstruiu, né, ali até a foto que a gente mandou lá no grupo, né, tem uma foto que tem algumas pessoas e um até em cima do cavalo, né, mostrando ali, no caso provavelmente Neemias, chorando ali pela ruína, né, da sua cidade. Então, aí liberaram eles, né, o rei Ciro liberava para quê? Para que eles cuidassem das suas vidas, construísse, adorasse seus deuses, cultivasse ali, tinha o seu domínio na agricultura, tudo certinho. Porém, tinha que recolher os impostos, né? Esse império, ele agia dessa maneira. Então, qual que era o intuito ali do reino persa, né? No caso do rei Ciro? Era o quê? Liberar o pessoal, né? Porque assim eles tinham essa entre aspas, né? Esse domínio, sim, né? Mas entre aspas, uma aliança, né? Dominando essa minoria, e essa minoria ia defender eles posteriormente. Então esse rei Ciro, ele agia dessa maneira. Então liberou o pessoal de Israel para estar voltando para sua terra, reconstruindo, assim como Esdras, né, que a gente viu. E aí, depois disso, aí Neemias já foi outro rei, o rei Artaxerxes, e com isso ele trouxe isso. Só que todo ano tinha que recolher os impostos e devolver para o rei. Então era isso. Por isso que Esdras e Neemias são chamados de governador. Eles governavam a terra, porém eles não tinham autoridade absoluta, eles estavam debaixo dessa autoridade do rei persa, que era um outro povo que veio aí e dominou, assim como os assírios, os babilônicos, mas com uma política diferente, mas também dominante, tá ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso daí. Tá? Então, o primeiro retorno já foi em 538. Quem foram esses personagens? A primeira geração, né, de retorno, vamos chamar assim, foi Jesua, que foi descendente também, né, do outro profeta Semeias, o nome dele, né, Semeias, que foi da época lá do livro de Reis, né, que a gente pode estar verificando isso daí. Então ele foi neto, né, de Semeias, um outro profeta ali, um sacerdote daquela época, com o governador Zorobabel. Esse governador também, judeu, que estava ali governando e fez o início do templo, tá? O início do templo reconstruído foi com ele. Aí teve os profetas no livro de Esdras, tá ok? Para não confundir vocês. No livro de Esdras tem essa história. Então ali entrou os 7 primeiros capítulos, 6 primeiros capítulos, 6, né? 6 primeiros capítulos falam somente desse tempo que aconteceu. Só que quem está escrevendo, provavelmente, né? Esdras, ele está escrevendo contando uma história que aconteceu 60 anos antes. Tá? Então ele está contando 60 anos antes com o governo de Zorobabel. Então, para encaixar as ideias aí na sua mente. Então, com esse governo de Zorobabel, ele foi lá e começou a relatar o que havia ocorrido naquela época. Então, os 6 primeiros capítulos de Esdras
fala a respeito disso, tá ok? Depois a gente vai ver com mais detalhes. E depois entra o segundo pós-exílico, depois de 60 anos, já Esdras e Neemias. Esdras, né, como escriba, como sacerdote da genealogia de Arão, que é muito importante, né, para os judeus a genealogia, falar da onde era, e no final de Neemias a gente vai entender o porquê disso, porque alguns povos que não poderiam comprovar a sua origem dentro do povo de Israel, eles eram descartados. Falavam, não, vocês não podem adorar a Deus aqui no templo em Jerusalém. Tá ok? E nesse tempo já, como sacerdote Esdras, né, assim como foi Jesua, e também Neemias, governador, como foi Zorobabel. Entenderam? Então, essa é a primeira coisa. 60 anos antes, né, provavelmente aí em 538, né, que foi o início, com Jesua e Zorobabel. E mais tarde, em 450, 430, já foi o tempo que isso foi escrito, né, lá com Esdras e Neemias. Ok? Beleza até aí? Alguma pergunta? Então vamos prosseguindo. Se tiver pergunta, a gente para, tá ok? Graça e paz, Marcinha. Oh, glória a Deus. Feliz por você estar aí com a gente também. Vamos engrossar as fileiras, né? Em nome de Jesus. Tá ok? Então tem esses 3 reinos, né? Ciro, Dário e Artaxerxes. Então de 559 até 424. Só abrindo um parênteses aqui, para que a gente possa entender que essas datas são importantes, porque lembra, quando termina o canon, né, os livros consagrados lá do Antigo Testamento, ficaram 4 séculos, provavelmente 400 anos, próximo disso, né, para entrar no Novo Testamento. No Novo Testamento. Então, nesse período, os profetas não recebiam a revelação de Deus. Então, ficou estagnado ali. Então, olha só, quando a gente está falando de Artaxerxes e Neemias, é 424. Né? Teve 3 reis Artaxerxes, né? Xerxes, mas é um outro detalhe. Mas só para você entender mais ou menos que período ali que está Esdras e Neemias, tá ok? Pergunta, vai escrevendo aí para a gente responder. Beleza? Então, os livros de Esdras e Neemias são juntos na Bíblia hebraica, né? Como a gente já disse. É uma conclusão bem sucedida do segundo templo, porque ele foi destruído, né? Nesse exílio, né? O reino de Nabucodonosor, né? O reino da Babilônia veio e derrubou esse templo, conquistou ali todo aquele território de Judá. E aí, essa reconstrução foi bem sucedida também nos muros, para trazer proteção para a cidade. Porque havia poucas pessoas nessa época em Jerusalém, porque do pós-exílico, né, já tinha pessoas pequenas ali, né, as famílias pobres, que não tinham governo. Aí chegou Jesua com Zorobabel e depois Esdras e Neemias. Beleza? Tudo bem até aí? Então, aí tem uma crise, né? Qual que é essa crise? A crise do casamento misto, porque o povo estava criando alianças, né, com esses outros povos, e isso trouxe muito prejuízo para o povo de Israel. Desde lá, Deuteronômio capítulo 7, falava que não era para fazer aliança, não ter esse povo lá dentro do seu espaço, né? Dentro do templo também a gente vai ver isso. Graças e paz, Ricardo, seja bem-vindo aí. Glória a Deus, vamos engrossar as fileiras aí, com a misericórdia do Senhor. E a preocupação também com a renovação da aliança e com a reforma, baseada na lei, né, que foi lida por Esdras, depois também foi comprometida e assinada pelo povo em Neemias. Tá ok? Até aí, queridos? Alguma dúvida? Vai perguntando aí para a gente não atropelar, não pular de fase. Amém? Espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta
Espero que você tenha aí seu caderno de anotação, sua caneta, para anotar aquilo que você achar interessante, né? Aquilo que você achar interessante, tá ok? E depois nós vamos também, né? Depois de Esdras, nós vamos falar, Esdras e Neemias, nós vamos falar de Esther, que é nesse período um pouquinho antes ali, próximo de Zorobabel, né? Mais ou menos. E aí sim nós vamos entrar nos livros poéticos, que vai dar aquele alívio, né? Das guerras, de tantas lutas, né? Que o povo teve. Amém, queridos? Então, o livro de Esdras, né? Esdras no capítulo 1. O que diz aí? Né? No capítulo 1, vamos ler só um versículo, né? O versículo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Então, Jeremias, o profeta Jeremias, se encaixa nessa época, né? Do livro de Reis, né? Se eu não estiver errado. Então, para se cumprir essa palavra. Então, quando chegar nos livros proféticos, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, nós vamos entrar dentro desses outros livros que a gente já passou, tá? Eu não quero dar essas pausas no meio do livro para colocar os livros proféticos, senão acho que vai bagunçar um pouco. A gente entendendo cada livro, acho que vai ficar mais fácil para depois entrar ali, né? Propriamente dito nos profetas. Glória a Deus, Ricardo, ore por nós. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim, vamos ler mais um, né? Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós, mais um, né? Versículo 3, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aí depois ele continua, mas vamos ler só esses 3 versículos. Esses 3 versículos, Ciro, rei da Pérsia, é chamado do libertador, um protótipo aí, vamos dizer assim, de um Messias, né? Que ali estava para trazer a libertação. Só que na verdade, Ciro, ele não tem todo esse privilégio, que ele adorava os deuses da Pérsia, né? E achava que a sua cultura tinha que ser estabelecida no território de origem. Mas os outros povos poderiam adorar os seus deuses, que era considerado como deuses seculares, né? Deuses de segunda linha, para o rei da Síria. Então, o rei Ciro. Então, isso trouxe esse entendimento aí, né? E trouxe esse título, né, de libertador, de um rei bonzinho que veio ajudar Israel. Mas na verdade não, isso era propósito de Deus, que colocou isso dentro do coração do rei Ciro da Pérsia para liberar eles, porque a intenção de Deus era o quê? Reunir novamente o povo e preservar essa nação, essas tribos, né, no caso, que depois virou só uma nação, né? Mas esse povo que ele escolheu, que ele elegeu lá de Ur dos Caldeus em Abraão. Então ele trouxe toda essa narrativa, todos esses acontecimentos, quase 15 séculos, né, 16 séculos depois de Abraão, como estava tudo dispersado por causa da vara, né, da Síria e a vara de Babilônia contra esses 2 reinos, para que eles pudessem ser disciplinados, né, ser corrigidos pelo Senhor, eles dessem valor àquilo que eles estavam fazendo e não adorassem outros deuses. Então esse foi o caminho, né, que Deus escolheu agora. Falou, não, eles já têm esse tempo de 70 anos aí, 80 anos que eles estão vivendo, agora vamos trazer eles de volta.
Então trouxe. Então isso foi propósito de Deus, que Deus é soberano. Deus é soberano, então com isso ele fez isso para trazer, para agrupar novamente, né, como nação, todo o povo. Mas o início não foi fácil, né? Desse ajuntamento aí solene, né, para adorar na casa do Senhor. Porque existia também, além de Abraão, né, que serão benditas todas as terras, será um povo numeroso, e agora estava todo disperso, né? Mas que profecia é essa, né, que Deus falou para Abraão? Hoje o povo todo disperso. Então, por causa da dureza de coração, a teimosia do povo, que foi enrijecendo por causa das outras culturas, né, as culturas egípcias, por sua vez, quando a gente lembra até do povo saindo do Egito, propriamente dito, e depois de muitos séculos, no livro de Reis, quando, no capítulo 12, né, capítulo 12 de 1 Reis, quando Jeroboão fugiu para o Egito, voltou e colocou 2 bezerros de ouro, falando que eles tinham esses bezerros que tinham tirado o povo do Egito. Depois de muito tempo, então ele tinha sido influenciado por aquela cultura, assim nós cremos, né? Graça e paz, Eliana do Cláudio, fiéis aí estão aí conosco, glória a Deus. Quem mais aí a gente não cumprimentou, vai colocando aí para a gente ver, né? Que agora a gente colocou a tela nessa posição para poder ver os comentários. Entenderam, queridos? Então é isso. E depois também teve a profecia também com Davi, falando que a sua descendência, a sua dinastia seria perpétua no reino de Davi. Né? E se cumpriu até Jesus. Então essa preocupação de Deus desde a época de Abraão até a vinda do Messias, o nosso libertador, tem todo esse contexto. Por que ele corrige, manda para fora, volta, agora está juntando novamente por conta do Messias. A gente precisa entender esse ponto que eu creio que é importante. Tá ok, queridos? Então, dito isso, uma revisão da reconstrução do templo. Então, em 538 até 516, mais ou menos, né, antes de Cristo, tem essa história de Jesua, o profeta, e Zorobabel, o governador. Por que é governador? Porque existia um rei, no caso. Então, por exemplo, então você olha assim, no nosso caso, que nós estamos em São Paulo, na cidade de Araraquara, existe um governador do estado. Esse governador do estado, graças a paz, André, seja bem-vindo, oh, glória a Deus. Então, esse governador do estado, no caso, né, nosso aqui hoje, em 2020, ele está submetido ao presidente da república, ele está submetido, né, a um governo democrático, né, pelo menos assim que a gente precisa entender. Com isso, transferindo para aquela época, existia um governador também, né? Um governador de Israel que estava submetido ao reino da Pérsia, tá ok? Então é isso que a gente vê. Então nesse período, né, nesse período aí de provavelmente 20 anos, ele vai escrevendo aí. Então revê os eventos da construção do templo iniciada por Ciro e concluída, foi iniciada, então você imagina, né? Foi iniciada por Ciro e concluída em quase 20 anos depois, porque era pouca gente e bastante trabalho. Não tinha a mesma pompa, né? Pompa não, não tinha a mesma tamanho, né, do templo que Salomão construiu, mas ele era um pouco menor, então com isso eles tinham muito trabalho também, porque você imagina a tecnologia daquela época, né? Então tinha que empregar bastante recurso humano, né? Força física ali para poder desenvolver isso. Tá ok, queridos? Então teve a lista também dos exilados, né? Que retornaram naquele tempo. A primeira lista, né? Esse bloco, né? De Esdras, capítulo 1 e capítulo 6, né? Uma revisão da reconstrução do templo. A ênfase nos sacerdotes e levitas. Por quê? Porque eles estavam focados no templo. E quem iria cuidar do templo? Segundo a lei deuteronômica, era quem? O sacerdote e os levitas. Então, esse pessoal
que iria cuidar do templo. Então, mais para frente, eles vão até remunerar, o povo foi comprometido lá em Neemias de trazer os impostos, né? Uma quantidade ali de prata para poder custear as despesas do templo, né? Então, com certeza, tinha suas despesas, né? Com sacrifícios, com alimentação até daqueles que estão trabalhando lá e tudo mais. Então, eles colocam isso. Tá? Então a ênfase foi na onde? Nos sacerdotes e levitas, por causa do templo. A paralisação da obra, essa paralisação foi por conta do quê? Né? Lá de Esdras, capítulo de 1 a 6, no capítulo 4, que veio 2 profetas. Esses profetas estavam juntos ali, né? Junto com Zorobabel, governador de Israel, até então. E esses profetas que têm livros dos profetas menores, que a gente conhece aqui, né, na nossa Bíblia, que a gente carrega, é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então, eles estão profetizando pós-exílico a reconstrução do templo. Beleza? Porque essa informação a gente vai usar quando chegar nesses profetas aí. E por fim, a celebração da Páscoa. Olha só que interessante. Lembra quando foi celebrada a Páscoa? A primeira foi a saída do Egito. Então essa é a celebração primordial do povo de Israel para celebrar a saída do Egito. Quando eles desceram, né, junto ali ao Golfo, né, do Mar Vermelho, tem um outro nome que eu não vou lembrar agora. E ali eles ficaram no Monte Sinai, provavelmente um ano, né? Um ano e pouco ali. Eles ficaram no Monte Sinai, recebendo a revelação de Deus. E ali eles fizeram a celebração da Páscoa e subiram para a conquista da terra em Jericó. Só que aí teve toda aquela problemática, mas a celebração da segunda Páscoa foi essa. Teve uma também pelo rei Josias, né? Em 2 Crônicas 35, se eu não estiver errado. E agora a gente vê novamente a celebração da Páscoa. Então, voltando às suas origens. Porque a intenção de Esdras, além de ser um escriba, e o escriba ele tinha essa obrigatoriedade de saber as línguas que os povos falavam, tinha que ser aquele cara inteligente que escrevia tudo, compilado, né? E escrevia a lei para quê? Quando ele pegasse essa lei, ele pudesse proclamar essa lei, né? No caso que foi isso que aconteceu. Então ele tinha que fazer tudo isso. Então eles já começaram bem lá em Zorobabel. Aí no capítulo 7 de Esdras, 7 e 8, aí Esdras conta a sua própria história. Tá? Ele conta a sua própria história, né? Colocando o eu ali em primeiro lugar. Né? Então ele conta essa história. Então isso já foi 58 anos, então provavelmente 60 anos, né, depois de todos os 6 primeiros capítulos. Então, para você ter uma ideia, não dá para a gente pegar um texto da Bíblia e achar que o narrador, né, o escritor que está contando aquela história, vivenciou aquilo. Pode ser que foi outra pessoa, assim como Crônicas, né? Crônicas está estimulando o povo a acreditar de onde eles vieram para que eles pudessem estar ali. Porque lembra que uma geração é 40 anos. Hoje, eles falam que uma geração pode ser mudada, linguagem e outros hábitos com 25 anos. Mas vamos considerar o tempo, né, de 40 anos. Deu um branco aqui. Um tempo de 40 anos aí, de cada geração, né? De cada geração de 40 anos, não 25 como hoje, tá? Então, com isso, a gente vê essas informações. Então, Esdras, o escriba, né? E sacerdote da dinastia, né, de Arão. Era uma pessoa importante. E é importante para o povo de Israel saber de onde eles vieram, né? Então, por isso que tem todo esse conto aí. E aí, como a gente falou já, é a crise do casamento, né? Nos Esdras capítulo... Nossa,
Já é 20 para as 9. Rapaz, como passa rápido. Esdras, capítulo 9 e 10. A crise do casamento misto. Então o povo havia contraído essas alianças, né? Não era endogamia, era exogamia. Então era fora ali da sua tribo. Eles estavam fazendo alianças. Então, mas no mundo antigo, no Oriente Próximo antigo, né, que eles chamam, daquela época, era comum isso fazer só entre as suas tribos. Mas o povo, como a gente já sabe, foi desobediência. E aí? Aí o pessoal malhou, né, Esdras. Tem um teólogo que ele malhou Esdras aqui, falando, onde já se viu fazer isso e despedir as esposas com um aperto de mão? Olha só, o divórcio era isso, porque não tinha lei. Porque o divórcio não era para ser feito casamento com outros povos. Então não existia lei para isso. Ah, agora que casou, como que a gente vai desfazer? Não tem como. Né? Então Esdras, por esse conhecimento e querendo praticar, querendo colocar em prática todos os valores da lei de Moisés, ele falou, não, vai ter que separar esse povo. Então eles voltava para os seus povos, se era amonita, se era moabita, se era árabe, eles iam separando. Então cumprimentava ali. É chocante isso, né? Imagina um divórcio, ó, obrigado até hoje, né? Valeu pela sua companhia, né? Mas segundo a lei aqui agora não vale mais nosso casamento. Vai embora para a casa dos seus pais. Nossa, é um choque, né? Então por isso que teve essa situação. Então a ambiguidade, né, no caso de Esdras, para alguns é um ponto falho, né? Porque tem essa situação. Então, inclusive, sacerdotes e levitas também tinham casado, né, com outras mulheres de outros povos. Então, misturando a descendência santa, que eles sempre preservam a sua genealogia. Ok? Tudo bem até aí? Mais um ponto. Depois nós vemos a oração de Esdras, né? Então, ele reconhece ali a escravidão, entre aspas, né, que eles estavam passaram, né, as suas gerações e a volta dele, né, no exílio também babilônico, que já é a segunda geração voltando dessa época, com a bondade do rei. A bondade também entre aspas, né, porque como a gente falou, Ciro era um governador, um rei que era político e trouxe essa política dos povos. Para quê? Para não encontrar revolta ali entre o povo, né? Porque o reino da Síria foi um reino muito... teve vários focos, assim vamos dizer, de revolta por conta disso, por conta da sua limitação, né? Não deixava de forma nenhuma. Assim também como o reino de Nabucodonosor. E o outro rei sucessivo de Nabucodonosor da Babilônia fez dessa maneira, mas aí caiu por terra e entrou o reino da Pérsia. E o reino persa, o povo de Israel considerava eles como um reino bom. Tá ok? Beleza até aí? Então nós vemos aí Esdras, né? Os 10 capítulos bem rapidamente aí. Agora nós vamos para um outro tempo, em 444 a.C., que é o segundo livro que nós vamos estudar, o livro de Neemias, que nós estamos já estudando, né? Já citamos eles várias vezes. Então, o primeiro bloco de capítulos é de 1 a 7. Neemias, capítulo 1 a 7, a reconstrução dos muros. Então, o foco lá foi o quê? Em Esdras foi o templo, principalmente Zorobabel. E ali ele faz aquele ajuntamento, né, em Esdras e ajeita toda a coisa lá, tá organizando a casa, né, vamos dizer assim. Agora, só que tem a segunda parte, que são os muros, né, os muros estavam derrubados, a cidade estava queimada, né, ainda depois, e tinha pouquíssimas pessoas lá. Então, com o retorno, mesmo com aquela lista lá, né, não era tanta gente como foi, por exemplo, na saída do Egito, né, que era um povo numeroso. Então, muitas pessoas estavam dispersas. Então, Neemias agora, hein? Neemias na época do rei Artaxerxes, em 444, né?
o, o filme Os 300, né? Tem o Rodrigo Santoro, que representa esse rei aí, Artaxerxes. Então, no Neemias, capítulo de 1 a 7, tem a reconstrução sobre o governo de Neemias. Então, as memórias de Neemias, né? Tudo aquilo que ele anotou e hoje, né, canonizado, virou um livro bíblico, né, da coletânea aí da Bíblia. Neemias, ele era o copeiro. Quem que é esse personagem copeiro? O copeiro, quando ele ia servir o rei, ele deveria servir com alegria, com o seu semblante sempre alegre, de tendo prazer de servir o rei. E Neemias sempre tampando a boca, né? Para que provavelmente, né? Para que não falasse em cima do rei quando ele estivesse servindo. Se o rei perguntasse alguma coisa, ele teria que falar, mas com a mão na frente, para não falar, ou ter mau hálito, ou salivar, né, alguma coisa em cima do rei. Então era uma coisa assim, não por causa da saúde dele, é óbvio, né? E naquela época também acho que não tinha máscara. Então a gente vê isso daí. E a função do rei era muito importante, porque o rei ele fazia parte do harém. E geralmente esses copeiros eram eunucos, né? Pessoas que não poderiam ter filhos, né? Pessoas que eram, na linguagem popular, aí, capadas, né? No caso, o homem, né? Que ele estava no meio do harém ali, né? Onde o rei habitava junto com as suas mulheres, então não tinha que ser uma pessoa que poderia correr algum tipo de risco. Não é o caso de Neemias, a Bíblia não fala que ele era eunuco, tá? Só uma informação aí para vocês entenderem, né? Então ele era um oficial, né, financeiro ali também do rei, era uma pessoa muito importante. Quando a gente vê a história lá de Gênesis, né, com José, o padeiro e o copeiro, o copeiro, no caso, era uma pessoa bem importante daquela época, assim também como Neemias, né? A oposição também do amonita Tobias, lembra aquela coisa? A Fátima e o Márcio, sejam muito bem-vindos, glória a Deus, feliz por vocês aí. Então, a oposição daqueles camaradas lá, né? Sambalate, Gesem e Tobias. Esses três caras colocaram aquela pedra no calcanhar de Neemias e a sua turma. Ele já tinha pego a carta do rei, já tinham conduzido lá algumas pessoas com ele para ajudar, fizeram o mapeamento da cidade, viram a ruína dos muros, tal, mas existiam certos governantes naquele lugar. A história diz, Valdão, graça e paz, seja bem-vindo. Conseguiu chegar, glória a Deus. Então, eles conseguiram ali naquela época identificar por exemplo, o Sambalat. Sambalat era honorita. A Bíblia não esclarece quem são os honoritas, né? Mas, segundo a história daquela época, os historiadores, eles acreditam que Sambalat era governador de Samaria. Lembra que Samaria tinha sido destruída pelos assírios e toda Acabe, né? O Orne, que era o pai de Acabe, fez Samaria como uma capital política, né, para concorrer ali com Jerusalém, para o povo também não descer, além dos 2 bezerros que eles estavam lá. Então ali tinha esse honorita aí, porque era uma ameaça, sendo que se Israel em Judá, no Reino do Sul, tivesse ali se fortalecendo, ia ser uma ameaça para Sambalat. Então por isso que Sambalat foi lá buzinar, não, isso não vai dar certo, isso tá tudo errado, e começou a desmotivar. E também, por sua vez, Tobias, que é amonita, provavelmente também era algum governador dos amonitas, lá da região de Amon. E árabe, né, que era o concorrente ali de Gesem. Tá ok? Então essas pessoas, esses 3 governantes, entre aspas, aí, estavam tentando impedir que Neemias reconstruísse o templo. Então aí depois ele vem a prontidão, e é interessante assim, quando começou isso, eles estavam dispostos a matar os judeus para parar essa obra.
Porque você imagina, iam lá de setor a setor, reconstruindo muito serviço, aí chegava na crise da metade, né? A gente já foi ministrado a respeito disso. Aí a crise da metade, o povo estava cansado, tinha muito trabalho ainda para ser feito sobre os muros de Jerusalém, e esses opressores, né? Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, eles estavam dispostos a matar os judeus para encerrar essa obra, e porque o medo deles era que Neemias, junto com Esdras, tornassem rei e teria uma revolta ali contra o reino da Pérsia, né? Então era mais ou menos isso daí. Então eles pegaram e tinha essa guerra santa, né? E eles dormiam com a mesma roupa, que estavam trabalhando de dia, trabalhavam reconstruindo, com a sua arma do lado. Então a sua arma que eles usavam para a guerra estava ali do lado, né, pronto para se defender. Mas Deus guardou e não houve nenhum registro, né, dessa guerra. Mas eles estavam ali prontos. Então você imagina a exaustão. À noite eles estavam ali meio que dormindo, meio acordado, cuidando do muro, para também ninguém ser morto e essa obra ser interrompida, né? E depois nós vemos a repetição, né, da lista de Esdras de uma forma literal, né? Em Esdras 2 repete ali também no finalzinho desse Neemias de 1 a 7. E depois Neemias de 8 a 10, a renovação da aliança, a leitura comemorativa da lei. Então eles tiveram esse tempo de ler a palavra, né, para toda a congregação, e era uma época de chuva também, e a preocupação deles era o quê? Para não ficar ali, porque nessa época de chuva a temperatura chegava até 5 graus. Então você imagina todo o povo reunido ali na frente do templo e um púlpito feito para essa ocasião, para poder ler a lei, né? Estava ali. Então a leitura, e aí teve a festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos. Eles celebravam essa festa no capítulo 8 e também por acho que 24 dias, se não estiver errado, de festa. Então, você imagina, né? O povo gosta de festa ou não? Então, a confissão comunitária em arrependimento no capítulo 9 e a longa história de desobediência é contada também lá em Salmo 106. Então, a gente já falou desse salmo também. Se você achar interessante, você anota aí. Glória a Deus, o Valdão assistindo de Ribeirão Preto, hein? Oh, glória a Deus, alcançando outras cidades. Deus seja louvado por isso. E a assinatura coletiva desse acordo, né? Como a gente estava falando no início, que assim, o povo estava comprometido com a pureza, né? E com o cumprimento da lei. Então fizeram um acordo onde que as principais autoridades assinaram lá esse acordo, né, coletivo. Depois, caminhando para o final, nós temos Neemias 11 e 12, o reassentamento e a dedicação do muro, né? Que é essa nova população, a nova população após a cerimônia da renovação da aliança. Então era um povo que estava ali chegando, mas ele foi listado para saber quem poderia, como era a dedicação, né? Quem poderia adorar também na casa do Senhor. Então a comunidade sacerdotal, né, no capítulo 12, quem eram essas pessoas? Os sacerdotes, né, ele escreve aí, e a dedicação dos muros com grande pompa, né, e muita música e louvor. Então, como a ideia